Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Esaías Navi Círculo da Terra. E hoje nós teremos aqui um debate, um grande debate entre Gabriel Donato e Carlos Lima. Tá? Hoje não será uma entrevista, né? Estarão os dois aí oponentes para defender, de um lado, o modelo esférico, de outro lado, o modelo plano. Então, fique conosco e deixe seu boa noite no chat, compartilhe essa live, traga seus amigos, sua família para assistir, porque vai ser muito interessante. E é difícil trazer um debate sobre esse tema, e hoje conseguimos. Então, vou chamar a vinheta e voltarei com os meus amigos aqui para dar início ao nosso debate aí, tá bom? Então, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou chamar a vinheta. Fala, pessoal. Fala, Donato. Fala, Carlos. Beleza? Fala, beleza? Boa noite. Tudo bom? Tá tudo bem. Tudo bom, graças a Deus. Então, tem bastante gente no chat. Hoje eu vou direto ao ponto. Duas boas-vindas a todos vocês que estão aí no chat. Deixe seus comentários, deixe seu boa noite, mas eu não poderei, como faço de costume, né, toda live, cumprimentar um por um no chat, porque o debate exige tempo, né, dedicação aí para espaço para que cada um venha falar no seu devido tempo. Nós temos um debate com pergunta, resposta, réplica e tréplica, e é preciso aproveitar todo o tempo que nós temos para isso, entendeu? Então, eu vou começar agora com a apresentação de cada um. Então, começando com o Donato, vai ter 3 minutos para fazer sua apresentação. Tá ótimo. Então, gente... Só um minuto. Donato, deixa eu começar o tempo. Começar o tempo, olha o relógio, tá vendo aí? Vai, tá. 3 minutos. Então, eu sou Gabriel Donato. A gente vai fazer esse debate hoje sobre o formato da Terra. Se é uma esfera ou se a superfície da Terra pode ser considerada como um plano. Claro que existe topografia. E a gente hoje talvez será um debate diferente porque vai ser com a apresentação de citações científicas. Eu acho que a citação científica é muito importante porque é justamente a citação científica que vai diferenciar uma poesia de algo que é científico, que é ciência. Só isso que eu tenho mesmo. Pode cancelar meu tempo, tá de boa. Tá ótimo por mim hoje, Isaías. Tá bom. Então, deixa eu zerar o cronômetro. Pode ir, Carlos. Boa noite para todo mundo. Pronto, já está se tornando meio que corriqueiro, né? Pronto, para quem não me conhece, eu sou Carlos Lima, eu sou engenheiro. E estamos aí, o Donato... pronto, agora também já não lembro se eu desafiei ele, se ele me desafiou, acho que foi ele que me desafiou, mas pronto. E estamos aí para fazer um debate sobre o formato da Terra. Como ele bem disse, né? Baseado em citações científicas, em referências científicas, né? E que eu estou até curioso para saber como é que ele vai estar apresentando essas informações, né? No caso do modelo que não seja, né? O já estabelecido e estudado há séculos, tá? E utilizado no nosso cotidiano, né? Eu, inclusive, o pessoal também já me conhece, eu sou da área de
eu sou engenheiro civil, né? Eu tenho especialização em agrimensura, então eu trabalho com medições topográficas, né? E que é imprescindível, né? A utilização do formato, de saber, né? O formato da Terra para determinar as coordenadas e você fazer os cálculos necessários para implantação de uma obra, para a criação de um mapa, né? Então é isso. E a gente hoje está aqui para debater essas informações e vamos ver o que vai ser tirado de proveitoso desse debate hoje. E é isso. Tá certo. Então, o Donato ele me chamou para um tempo atrás, né, para chamar alguém para um debate e conseguimos o Carlos Lima aí para marcar esse dia. Então, como ele foi o desafiante, nesse caso, ele vai começar com a primeira pergunta. Vai ser 3 minutos para a pergunta. Tá bom? Vou colocar aqui, posicionar novamente. Quando eu começar, você vai em 3 minutos para a pergunta. Donato, vai lá. Pode começar. Então, Carlos, eu gostaria... São 3 perguntas que, inclusive, a gente até tinha conversado sobre isso. São 3 perguntas que eu gostaria de fazer. Quem, quando e como mediu a curvatura da Terra? Quem, quando e como mediu o movimento da Terra? E se é possível existir pressão de gás, que a atmosfera é composta por gases, né? Se é possível existir pressão de gás sem que haja um recipiente. Tá? Só um minuto, Donato. Essa é a sua pergunta, serão 3, no caso? É uma por uma? É uma por uma, claro. Uma pergunta apenas? É a primeira pergunta, olha só, é a primeira pergunta agora. Tá. Entendeu? Depois, não, você vai ter o tempo de fazer a segunda e depois a terceira. Então, é a primeira. Ótimo. Então, tá. Então, a primeira pergunta é quem, quando e como mediu a curvatura da Terra? Só isso? Então, tá. Só. Então, vamos lá. Carlos Lima tem 7 minutos para a resposta. Pode ir lá. Espera aí. O seu áudio. Tá bem, tá, não tô mutado. Então vamos lá. Quem mediu quem determinou as dimensões da Terra, né? Na verdade, são estudos já de vários séculos, né? Muitas pessoas ao longo da história foram se atentando a esse tema e foram determinando, né, através de processos matemáticos, né, formas de se demonstrar que o planeta é esférico, tá? Então, a gente pode já ir desde a época de Pitágoras e depois passando por Eratóstenes e por aí vai, tá? Mas a pergunta do Donato é quem mediu, tá? Então, como eu bem falei, várias pessoas mediram, né? E medem até hoje, né? Mas eu gosto, né, de aplicar um processo em especial, que é o método de Al-Biruni, que inclusive eu já apresentei aqui no canal do Isaías, e inclusive por uma demonstração minha, né? Então, baseado nisso, eu posso apresentar aqui, né, a medição que eu realizei, né? Então, você tem dados, você tem toda a parte de informações a respeito da medição e que comprova a eficácia do método, né? Deixa eu só pegar aqui a apresentação, na qual eu demonstro o método, tá? Deixa eu só... Aqui... Deixa eu ver se... Não, opa. Tá. Isso aqui foi a apresentação na qual eu havia
apresentado aqui, a apresentação que eu apresentei, nossa, é o que eu apresentei aqui no canal do Isaías, né? E aqui tem um método, aplicação do método de Al-Biruni, tá? Vou colocar aqui em tela cheia, tá? Então, tem toda a parte do historial, como que você faz o processo, tá? E essa aqui é a equação, uma equação simples matemática, né, na qual a gente, através de um declínio ao horizonte, você consegue determinar o raio terrestre, né, em qualquer ponto da superfície, tá? Então, eu tenho a verificação do método em campo, tem as informações do ponto, tá? O aparelho, tá? E aqui foi uma visualização que eu fiz, né, do instrumento, tá? Deixa eu passar essa outra aqui, na qual ele faz essa medição ao horizonte. Eu declino ao horizonte, a gente tem um ângulo medido aqui no display do aparelho, né? E esse ângulo foi confrontado com a análise a priori, né? O processo analítico, e depois foi confrontado, né? Então aqui a gente tem um valor aqui de 11 minutos e 31 segundos de arco de inclinação, tá? Que correspondem, colocando na equação, aos 6 milhões, os 6 milhões 361 mil metros do raio do planeta, tá? Aqui está um esquema de como é o processo, né, de determinação do método, né? E o resultado chegou no resultado ali abaixo de 0%, né, de imprecisão, tá? E, por exemplo, conforme a referência, né, o Donato pediu também uma referência. Eu posso aqui até colocar uma referência aqui, muito interessante, de um livro, tá? Que conta a história do Al-Biruni, né? E nesse livro aqui, na página 129, ele descreve o processo, tá? Isso aqui é uma tradução direta de outros livros e manuscritos islâmicos, né? E fizeram um compilado e conta a história dele, né? A história, inclusive, que tem a ver com a constituição, né? Da parte religiosa, né? Do islamismo e tal, aquela coisa toda, né? E tá aqui. Tem toda a descrição do processo e a gente vê que o processo, o método, é um método eficiente, um método que funciona e que a gente consegue determinar, sim, a dimensão do planeta, em função do processo que o Al-Biruni desenvolveu, né? Análogo, né? Totalmente diferente do método de Eratóstenes, né? No qual ele necessitaria de estar fazendo uma observação com a incidência da iluminação solar, né? E aqui nesse método não, poderia se fazer em qualquer momento e que era imprescindível por conta principalmente do pessoal dos muçulmanos, né? Determinarem a Qibla, que é muito importante para eles, né? Que é a posição que eles têm que rezar em direção à Meca. Então, dizer que esse método ele não funciona é dizer que uma religião inteira estava fazendo um processo totalmente errado, né? E é uma coisa que não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. E eu acho que está respondido de certa forma. Agora, especificamente, ou foi fulano, ou foi ciclano, várias pessoas mediram, né? Eu medi, pronto. Tá aí. Eu medi. Eu acho que está respondido, Isaías. Então, o Donato terá 5 minutos para a sua réplica. Comente a resposta do Carlos. Ótimo. Então, Carlos,
O Al-Biruni, né, com certeza, ele teve esse método que ele utilizou, mas para isso o horizonte deve ser físico, né? Se o horizonte for físico, ou seja, você não pode falar de refração, porque como, né, teoricamente, a curvatura é algo físico, ou seja, né, por exemplo, se for no mar, o mar é uma coisa física que vai estar ocultando coisas que estarão atrás dele. Se você utilizar um modo Al-Biruni, com certeza o horizonte tem que ser algo físico, ou seja, tem que ser, não pode ser simplesmente óptico, né? Aí tudo bem, você pode utilizar esse método. Então você também tem que, você ao utilizar esse método, você não pode utilizar refração para poder explicar a não ocultação de objetos que estão atrás deste objeto físico. Concorda? Só isso, é isso. Só um segundinho. Agora. 3 minutos para sua tréplica. Tá bem, deixa eu só colocar aqui. Então vamos lá. Ele está falando de um horizonte físico, e sim, o horizonte é físico, né? Ele alinha, ali no caso, como você tem a superfície esférica do planeta, ele vai ser físico, vai ser o limite ali entre o horizonte ali, né? O observável ali e tal. Você tem toda uma questão ali de horizonte aparente e tal, não sei o que, mas o horizonte sim é uma linha física, né? E ela vai estar alterando ali em função da altitude do observador, né? Quanto mais próximo à superfície, mais próximo vai ser esse ponto de tangência entre o ângulo da visualização, o plano da visualização, né? Com a superfície esférica, né? E isso é o que o método descreve e foi o que foi observado no experimento, né? Mas também com relação a outras observações, também da medição do formato do planeta, né? Você tem também a gente não pode também deixar de lado, né? Acho que nesse momento é que a gente começou a ter uma precisão maior, né? Que foi inclusive foi um dos desafios, né? Entre Newton e Huygens, né? Christian Huygens, que foi para se determinar o elipsoide, né, de revolução do planeta, quanto que era a deformação do semeixo maior dele, né? Então, dessa época teve as expedições geodésicas francesas, né, que determinaram sim o parâmetro, né, que determinava que sim, tinha uma variação, tá? Entre outras também, por exemplo, eu posso citar só peço para compartilhar a tela, Isaías. Aqui é só uma história muito interessante também, do Grande Arco, tá? O Grande Arco foi uma missão francesa, tá? Que tinha o objetivo de medir o território, né, da Índia, né? E no caso determinar ali a altitude da Cordilheira do Himalaia, e eles fizeram a maior linha de meridiano, né, até a época, né, com uma grande poligonal de triangulação topográfica, e determinou-se assim também, inclusive, a altitude, né, do Monte Everest, né, que foi inclusive batizado em homenagem, né, ao Everest, que foi um dos agrimensores responsáveis por todo esse trabalho, né. Então tá aí, né. Então várias pessoas em várias incursões, né, e no mundo todo, ao longo da história, trataram de realizar e determinar, sim, aquilo que a gente hoje tem como a forma do planeta. E isso foi se melhorando, passou por Gauss, desde também o Gerard Mercator, e assim foi. Muita gente foi melhorando o modelo, né, para aquilo que hoje a gente tem, que ainda também tem um certo trabalho em cima ainda, né? Carlos, você vai fazer sua primeira pergunta agora. 3 minutos. Tá bem. Compartilha a tela, por favor.
Posso? Pode. Tá. Minha pergunta é bem simples, tá? Em uma discussão, tá? Inclusive foi aqui no canal do Isaías, no chat, uma discussão de chat. Tá? O Donato, aliás, perdão, não foi uma discussão de chat, isso aqui foi durante a minha apresentação desse mesmo experimento, tá? O Donato viu-se na necessidade de me questionar e fez essa pergunta, tá? Como é possível existir ângulo reto e tangente no mesmo exemplo, tá? Então eu pergunto a ele, qual a referência científica ou demonstração, não precisa apresentar citação nem nada, pode demonstrar, né? Que sustenta a afirmação de que um triângulo retângulo não tem tangente ao ângulo reto. Vou repetir, tá? Qual a referência científica ou a demonstração que sustenta a afirmação de que um triângulo retângulo não tem tangente e ângulo reto, visto a afirmação dele? Ele estava questionando, mas ele tinha um embasamento para dizer isso, tá? E essa é minha... Isso, só essa é a minha pergunta. Então, eu vou passar para... Pode, sim. Exporta. Espera aí. Posicionar. Donato, você tem 7 minutos para a resposta. Vai lá. Isaías, eu estava com o áudio mutado aqui, perdão. Você compartilha minha tela, por favor? Sim. Então, Carlos, está aqui, ó. O tamanho está tranquilo aí? Isso. Isso daqui, Carlos, não pode ser um ângulo reto, certo? Porque se você não tem uma superfície reta aqui embaixo, você nunca vai conseguir um ângulo de 90 graus aqui, ó. Concorda? É só isso. Não tem mais nada o que falar, não. Mas não tem nada, você tem 7 minutos. É porque esse tipo, eu acho que é até muito tempo, ô Isaías, poder te falar, porque um ângulo reto só pode ser se aqui embaixo fosse plano. Você não tem um ângulo reto com uma superfície curvada abaixo dessa vertical. É só isso, não tem mais nada para poder falar. Ok, então. Deixa eu posicionar aqui. Espera aí. 5 minutos para a réplica, Carlos Lima. Tá. Vamos contextualizar. Já posso? Pode. Vamos contextualizar, né? Então, pronto. Esse aqui foi um momento, né, durante o chat da live, no qual eu estava afirmando isso e ele estava lá questionando, né? Opa, não há tangente e tal, e no ângulo reto, assim como ele demonstrou agora, né? Não existe ângulo reto entre uma reta e uma curva, tá? Eu só vou fazer também mais um parênteses aqui, rapidinho, aproveitar, só para explicar uma coisa que tem muita gente questionando isso, né? Inclusive questionaram isso pro Oleg esses dias aí e tal, fake flip e tal. Então é o seguinte, só para entender, tá? Que uma reta é uma curva de raio infinito. Por definição, a curvatura é diferente de curva, tá? Né? A curva vai ser o quê? Um segmento, uma parte, tá? E curvatura é a taxa de variação dessa curva, né? Então, pronto. A curvatura de uma reta é K igual a zero, em todos os pontos. Se R é o raio do círculo, definimos sua curvatura como sendo K, que é uma constante, né? 1 sobre R. Portanto, com isso vemos que quanto maior o raio da circunferência, menor a sua curvatura. Então, aqui tem uma tabelinha, né? Então, conforme o raio vai aumentando, a minha curvatura, né, que vai ser 1 sobre R, vai reduzindo. Se eu tender a infinito, ela vai ser zero. Então, a reta é uma curva de raio infinito. Pronto, isso aqui é uma definição simples, tá? Tem um artigo aqui no Academic que explica muito bem o que é curvatura. Tem um livrinho aqui, um site aqui do Tribune Brown que tem um videozinho explicando curva de Hilbert também, que são curvinhas quadradas ali e tal. Bem interessante, tá? Depois isso aqui também o pessoal pode estar vendo aí. Mas a explicação é essa daqui. O Donato aqui não entendeu,
tá? A tangente vai estar aqui, né? O triângulo retângulo que ele fez é totalmente o contrário, né? Então, o ponto que vai estar partindo não vai ser aqui, né, encostado na superfície. Eu vou estar partindo no meu plano horizontal de referência. O meu plano horizontal de referência, ele vai ser, como eu já defini agora há pouco, né? Se é uma reta, é uma curva de raio infinito, se eu tender ele a zero, ele vai estar infinitamente plano, certo? E daí, sim, eu vou ter esse plano horizontal de referência e vou estar observando o alvo. Logo, tá? Eu vou ter um triângulo retângulo. Eu não estou observando direto do ponto na superfície, eu estou observando acima da superfície no meu plano horizontal de referência. Então, daqui eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo reto e uma tangente. Simples assim, tá? No método de Albiruni também. Mesma metodologia ali, né? Eu vou estar fazendo aqui agora observação e agora eu vou estar tangenciando o meu cateto adjacente à superfície esférica. Então, também vou ter um ângulo reto, tá? Então, essa ideia que ele teve foi totalmente equivocada. Foi totalmente equivocada. O conceito de tangente também ele pode tirar desse livro aqui, tá? Um livro de 8ª série, que explica, pronto, de maneira bem simples ali o que é tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? E pronto, também tem o site aqui, o Descomplica, também tem um videozinho bem interessante explicando de forma bem didática o que é tangente, tá? E pronto, para que nunca mais cometa esse tipo de erro. Tá bem? E eu acho que está respondido. Donato, você tem 3 minutos aí para a sua tréplica. Vai lá. Tá ótimo. Ô, Carlos, deixa eu te perguntar. Se você está dizendo que a curvatura será a taxa de uma curva, né? Você acabou de dizer. Você sabe o raio, que é o raio da Terra. Melhor, você crê que existe um raio da Terra, né? Parece uma esfera. Não quero medir. Deixa eu te perguntar. Se o raio você já conhece, por que você está falando que é para tender ao infinito? Eu não consigo entender isso. Se existe uma curvatura, existe uma curvatura. E você conhece o raio. Por que você está tendendo ao infinito? Eu não entendi essa parte. Ele não vai responder agora, Donato. É para você falar apenas. Ô, Isaías, porque eu acho que seria mais interessante se pudesse ser tipo pergunta e resposta, ao invés de ser um tempo assim tão grande. Tudo bem, mas aí a gente teria que ter combinado isso antes. Tá, entendeu? Tá, tudo bem. Tá certo. E você tem 3 minutos para você fazer todas as considerações suas. Eu gostaria de falar então sobre sobre o sextante. O sextante, tem, inclusive, deixa eu até compartilhar a tela com você. Eu vou. Tá. Ou eu não posso. Não, seria outra pergunta, na verdade, né? Não, você vai ter o seu tempo de pergunta daqui a pouco. Agora você tem que comentar a resposta dele. A réplica dele. Sim. Eu já comentei, é isso que eu comentei. Já comentou? Mesmo. Então tá bom. Não entender ao infinito. Se o seu raio é conhecido, só isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a sua pergunta, então. Vamos lá. Você tem 3 minutos para sua pergunta. Tá bom? Então, vai lá, pode fazer a pergunta. Tá ótimo. Gostaria de falar sobre o sextante. O sextante é um equipamento que é utilizado há muito tempo, né, por navegadores. E aí seriam 3 perguntas, mas como se fosse 3... É porque uma é sequência da outra. Se o sextante é realmente um equipamento utilizado por navegadores há muito tempo, é sinal de que ele funciona. Se é sinal de que ele funciona da maneira que ele mede o ângulo de elevação de objetos celestes. Este ângulo de elevação ele só pode ser medido entre um plano horizontal e o objeto a ser observado. Esse plano horizontal ele jamais pode ser curvado,
Porque não existe um ângulo entre uma curva, que seria o caso uma curva, e a reta, que seria o objeto observado, o objeto celeste observado. Né? É só essa pergunta. Você consegue obter o ângulo de elevação a partir de uma curva, ou seja, numa superfície esférica, em correlação ao objeto observado? Essa é só essa pergunta. Se não ficou claro, eu posso repetir. Essa é a sua pergunta, então? Sim. Tá bom, então. Vamos... Entendeu a pergunta dele, Carlos? Entendeu? Posso passar? Tá mutado aí. Tá mutado. Desculpa. Pronto, tá aqui. Entendeu? Entendi. Então, vou... Só queria, já que vocês não estão, pelo menos, usando todo o tempo, dá tempo de um superchat aqui. Obrigado aí. Manda. Marcelo, do canal Cidade dos Anjos. Só que, nesse caso, deveria haver inclinação do objeto observado. Sabe nada. Obrigado aí pelo superchat. Teve um rapaz que mandou um Live Pix, né? Passa aí, pode passar. Como eu estou no StreamYard, não estou no OBS, então não aparece. Uhum. Só vai ficar... Curioso mandou R$2. Esses caras... Em casa. Aí, obrigado aí. Vamos lá. Isaías, os caras não te perdoam também. Vocês estão... Então aí, 7 minutos para a resposta. Vai. Tá bem. Donato, então, perguntou sobre o sextante, né? Pronto. Sextante realmente é um equipamento que vai estar medindo ali o ângulo, né? Em função do horizonte até a observação num determinado alvo, né? Inclusive o método que eu apresentei para fazer a determinação da altitude, a variação do alvo do Palácio da Pena, tá? Era exatamente um processo parecidíssimo com o que um sextante realiza, tá? Só que foi feito com uma estação total, né? Foi fazer uma medição angular, tem vários equipamentos que fazem medição angular, né? Você tem desde suta, você tem né, desde transferidor, você tem, e assim vai, clinômetros, você tem teodolito, você tem estação total, você tem o sextante, né? Vários instrumentos que fazem medição angular. Então, todos eles vão estar trabalhando em função de um plano horizontal de referência. O que o Donato também, eu só aproveitando o tempo grande para responder, porque essa pergunta é, né, muito simples. O plano, né, e ele vai ser o quê? Uma sucessão de retas ali paralelas infinitamente, a grosso modo, tá? E o que ele também não entendeu você tem uma taxa de curvatura. Curvatura é uma coisa, curva é outra, tá? Curva vai ser um segmento de uma circunferência. Agora, a curvatura é a taxa de variação dessa circunferência, tá? Então, a curvatura, como eu apresentei no slide, você tem uma variação, né, em função do raio. Conforme o raio aumenta, você reduz. Se ele tende ao infinito, chega no infinito, ele vai tender a zero. Tá? Então, o plano horizontal não é a superfície do planeta que fica reta, é o plano horizontal que ele vai tender infinitamente reto. Por isso que você olha o horizonte, quando você observa o horizonte, o ponto de fuga não é no horizonte, ele é acima do horizonte, tá? Então é isso que aconteceu ali. Inclusive, quando o aparelho estava montado lá, estação total observando o mar, né, a gente vê que ele está marcando um ângulo de 90 graus, ele está totalmente horizontal, ele está no plano horizontal de referência, ele está infinitamente ali no plano. E o horizonte, e a superfície curva, o horizonte curvo está abaixo. Por isso que a gente consegue fazer a inclinação. Se fosse plana, a gente não conseguiria fazer isso, né? Teria infinitamente até um determinado ponto que as duas retas, né, poderiam se cruzar lá no infinito. E por isso que a gente consegue observar o horizonte. Isso que ele não entendeu. Agora, o sextante funciona exatamente assim, da mesma forma. Vou até pedir para compartilhar, Isaías, por favor.
Só uma imagenzinha, uma imagenzinha aqui já é o suficiente, tá? Que é essa aqui, ó. Como é que funciona um sextante, né? Basicamente é isso. Você tem um visor, tá? E o visor vai estar se orientando aqui ao horizonte e você vai ter aqui o ângulo de elevação para o astro. É só isso, tá? Ó, tem uma escalinha aqui, nesse caso aqui é um esquema, né? Não é nenhum um sextante mesmo, não. Sextante mesmo seria um equipamento mais assim, né? Mas basicamente é isso aqui, ó. Tá? Então, o horizonte, ele não é ele vai ser plano, assim, esse referencial horizontal aqui, né? O plano horizontal de referência. Isso aqui tem o infinito retinho, sem curvatura. O plano horizontal de referência não tem curvatura. Mas é justamente por isso que a gente consegue medir a curvatura. Por isso que o equipamento funciona. É isso, não tem mais o que responder. Acho que tá feito. Tem mais um, antes de continuar, tem mais um superchat aqui. Ele diz, Marcelo, canal Cidades Anjos, numa esfera, a curvatura mudaria conforme a coordenada. O raio muda conforme a posição dentro de uma esfera. Obrigado aí Meu Deus, pelo... não vi isso. Ainda bem que ele te pagou para isso, para dizer isso aí, Zé. Você saiu lucrando. Dá para fazer um outro debate aí para isso aí. Donato, agora sua réplica, você vai comentar a resposta do Carlos Lima. Você tem ótimo. 5 minutos. Vai lá. Você compartilha para mim minha tela, ou Elias? Sim. Pois é isso. Sim. Então, ele mostrou, na própria imagem que ele mostrou, apresentou a superfície plana, né? Que ele usou o plano horizontal. Então, eu vou ler aqui agora o ângulo de elevação. O ângulo de elevação é o ângulo para cima da horizontal, para uma linha de divisão do observador para algum ponto de interesse. Ângulo de elevação. O ângulo formado pela linha de divisão e o plano horizontal para um objeto acima da horizontal. As citações estão de azul aqui embaixo. Medição do ângulo de elevação. Ângulo de elevação é o ângulo entre o plano horizontal e a linha de visão, medido no plano vertical. O termo ângulo de elevação denota o ângulo de A horizontal, para cima tem um objeto. A linha de visão de observador estaria acima da horizontal. O que é um sextante? Ângulo de elevação. Um sextante é uma ferramenta para medir ângulos de altitude, ângulos de elevação de uma estrela acima do horizonte. Na mão de um observador experiente, o moderno sextante pode ser utilizado para medir ângulos de elevação com uma precisão de até 10 segundos de arco. Tudo que o observador faz agora é usar um sextante para medir o ângulo de altitude, ou seja, o ângulo de elevação, aí do sol do meio-dia em relação ao horizonte e registrar a hora exata dessa medição. Então, como a gente pode ver aqui, tudo o que fala é simplesmente em relação a uma linha horizontal. Não tem nada de curva. Tá? Não é possível medir este ângulo, ele tem essa superfície tem que ser sempre horizontal, ou seja, tem que ser sempre plana, assim como a imagem que ele mesmo apresentou. Então, eu não entendo o porquê que ele fala que ele demonstra na imagem que ele apresenta uma imagem cujo a superfície é plana, o horizonte é plano, e fala de curvatura ao mesmo momento. Só isso, Isaías, só isso. Ok. Ele não pode. Só completando, Isaías, por favor. Ele não pode simplesmente utilizar duas coisas contraditórias. Ao falar que a superfície é uma curvatura, porque é uma esfera, e ao mesmo tempo falar que ela é plana para poder fazer a medição. É contraditório isso que ele está falando. Ok. Vamos lá. Então, Carlos Lima agora tem 3 minutos para a sua tréplica. Vai. Seu som. Trava. Seu som. Desculpa.
Vai. Só compartilha, por favor, a tela, Isaías. Olha só. Aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho o vídeo, pausar ele aqui, para o Donato entender de uma vez por todas. Tá vendo aqui, Donato? Olha só. Eu vou até copiar aqui. Opa, desculpa. Ó, deixa eu copiar aqui essa linhazinha aqui, para o Donato entender de uma vez por todo o que acontece olhando um sextante, que eu acho que também ele nunca deve ter observado um na vida. Mas é assim, olha só. Deixa eu dar um pause aqui. A estação total, ela funciona praticamente quase que do mesmo princípio que o sextante, tá? A diferença é que aqui a gente tem uma amplitude angular muito maior, tá? Então é assim, ó, tá vendo aqui, ó, o retículo do aparelho. Isso aqui, ó, nesse ponto onde está o cursor do mouse aqui, ó, tá. Isso aqui é o meu plano horizontal de referência. Plano horizontal. Aqui embaixo, ó, tá vendo que tem outra retinha? Isso aqui é a curva, é o horizonte real, horizonte físico. A curvatura do planeta tá aqui. Isso aqui é plano, isso aqui é curvo. Isso aqui é curvo, isso aqui é plano. Vamos olhar aqui no display do aparelho, olha só. Tá 90 graus. Ou seja, tá plano. Eu estou olhando o plano horizontal de referência. Plano horizontal de referência. Eu estou acima da minha curvatura. A curvatura está aqui. O plano está aqui. Certo? Então, se eu fosse olhar para cima, funcionaria da mesma forma. Então, eu estou sempre partindo dessa referência aqui, ó, e não dessa aqui. O aparelho não está colado aqui no solo. Entenda isso. Nunca mais questione esse tipo de... Porque isso aqui é o cúmulo da falta de querer entender. É questionar uma coisa que... Entendeu? Não tem o porquê questionar isso. Se está sendo demonstrado, está sendo explicado. É não querer entender. Tá aqui, ó. Plano horizontal de referência é isso aqui. Aqui é horizonte. Aqui é plano horizontal, aqui é horizonte. O sextante, a estação total, o teodolito, todos medem daqui para baixo, para cá, certo? Sem dúvidas, é isso. Curvatura está aqui embaixo. O horizonte está aqui embaixo. Aqui está o plano horizontal de referência. Eu estou mostrando aqui no teodolito, na estação total, mas é a mesmo princípio do sextante. É isso. Então agora você vai fazer sua próxima pergunta. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Pode ir lá, sua pergunta, Carlos. Tá. Então vamos lá, minha pergunta 2. Como funciona o eclipse lunar no modelo da Terra plana e por que a Lua fica com a coloração avermelhada durante o eclipse? Será o gradiente de pressão no recipiente? Não sei. Donato pode me responder isso. Tá feita a pergunta. Resposta. Donato, você tem 7 minutos aí para responder essa pergunta. Tá ótimo. Então, o ônus da prova é de quem afirma. Eu jamais afirmei como que é o eclipse lunar, certo? Eu não vou inventar uma historinha para substituir a sua. Você não consegue provar que é a sombra da Terra que está sendo projetada na Lua, em primeiro ponto. Em segundo ponto, não existe sombra vermelha, né? Uma sombra é justamente a falta de luz, né? Então, se a Lua está sendo ocultada, você está sendo uma sombra que está sendo projetada nela, essa sombra não tem como ser vermelha, tá? Se for falar de refração, então a gente tem que falar sobre por que o eclipse já não começa com a cor vermelha, né? Se é que tem como existe uma sombra vermelha. Mas vamos partir, né, desse pressuposto. Então, por que ele não começa já vermelho? Deveria começar já vermelho e ficar cada vez mais vermelho. Ou se bobear até ter outras cores também, antes do vermelho, né? Porque o vermelho seria a frequência mais baixa. Então, não tem uma explicação lógica, né? E não tem uma explicação lógica para poder começar preto e depois ficar vermelho.
E o terceiro lugar, não tem nenhum tipo de comprovação que pode ser feito utilizando o método científico. Porque a pessoa que está observando, ela não pode manipular nada em relação ao que ela está ao que está sendo observado. Então, é simplesmente uma explicação sem nenhuma comprovação. Eu posso falar qualquer coisa para poder simplesmente inventar uma historinha para você, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não está certo, tem que utilizar um método científico. Se o método científico não puder ser utilizado, não é ciência, é simplesmente uma opinião, uma poesia. Você pode chamar do que você quiser. Ciência que não é. Porque a ciência exige a observação de um fenômeno natural, aí uma hipótese que é constituída por variável dependente e variável independente. A independente é a que o pesquisador deverá modificar, e depois a gente parte para os experimentos. Se o método científico não for utilizado, não é ciência. É simplesmente uma observação de um fenômeno. Ele tem uma historinha que ele inventou, e eu poderia inventar uma historinha, mas eu não vou fazer isso porque falsear independe de substituição. Então eu não vou inventar uma historinha para substituir a sua. Se você tiver como comprovar, utilizando o método científico, que realmente é a Terra que está projetando uma sombra na Lua, beleza. Então você apresenta esse método científico para a gente. O ônus da prova é todo seu. Você que está fazendo a afirmação positiva de que a Terra projeta a sombra na Lua. Eu não fiz afirmação positiva nenhuma. Então, se você fez a afirmação positiva, você prova, por favor, através do método científico. Só isso, Isaías. Só isso, então vamos lá. Tá. Eu só quero ler aqui, deixa eu só posicionar aqui. Tem a réplica. Carlos Lima. Eu queria ler um superchat aqui do rapaz. Pode ler. Tem tempo. Overmundo Podcast. Ótimas explicações, Carlos Lima. No mundo real, a TP não funciona. Obrigado aí pelo superchat, Overmundo. Uma boa noite aí. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Vamos lá, você tem, Carlos Lima, 5 minutos para a sua réplica. Pode ir. Tá. Compartilha, por favor, a tela, Isaías. Pronto. Pode. É assim. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Esse exemplo aqui, ele de uma descrição de como é que funciona o eclipse, tá? Como é que é a observação do eclipse. Isso aqui é do Observatório Nacional de Japão, de Tóquio. Tá? Então é assim, isso aqui foi um registro, né, do eclipse que ocorreu em 26/5/2021, tá? Então tá aqui todo o processo, né? Ele vai entrando na zona de umbra, né, penumbra ali da sombra projetada da Terra, né? E aí a Lua vai pegando essa coloração avermelhada e depois ela inclusive uma parte dela também, dependendo da posição, você vai observar uma sombra escura e depois ele sai, né? E é isso que ocorre o eclipse, né? Aqui em um outro esquema, né? Tá? Visto como se tivesse uma vista superior, né? Então aqui está a Terra, aqui está o Sol, a Lua vai entrando na nossa zona aqui de penumbra e aqui ela vai estar pegando essa coloração avermelhada e vai no momento que ela está passando aqui por essa zona aqui de penumbra e ela vai saindo da zona de umbra, né? Desculpa. E depois ela depois que ocorre o eclipse, ela vai e sai, né? Tá aqui também mais um outro esquema, né? E aqui, por que a coloração avermelhada, né? Porque por conta de um fenômeno, tá? Em virtude da nossa atmosfera, né? Que chama espalhamento de Rayleigh, né? Então, a iluminação solar, conforme ela vai passando do nosso terminador, né? Do terminador que tem da Terra, ela vai sofrendo uma variação de um desvio para o vermelho. Então, a sombra nessa região aqui, ela vai se tornando avermelhada sim, tá? E por isso que a Lua fica com o tom avermelhado durante o eclipse. É só isso. No momento que ela atravessa essa zona aqui, ela deixa e volta a ter sua coloração, a sua iluminação, tá, do Sol, né? E por isso que a Lua tá cheia, né, durante o eclipse, né? Porque depois que ela passa dessa zona aqui, ela tem a iluminação total do Sol. Deixa eu colocar aqui no próximo slide. Tem um videozinho aqui institucional. Deixa eu tirar o som. Mas eu só vou passar aqui por conta do tempo, tá? Passar umas passagens rápidas aqui.
Sim. E pronto, né? Então estava lá a Terra, a Lua. Deixa eu só colocar aqui um trecho mais ou menos que tenha já esse esquema, né? Depois também o pessoal pode acessar aqui e visualizar tem um link aqui embaixo, ir lá no observatório e ver esse vídeo na íntegra, né? Completo. Deixa eu só ir passando aqui umas puladinhas aqui para o momento. Pronto, é isso aqui, tá? Então aqui a gente tem a sombra da Terra e a Lua vai passar pela sombra da Terra, né? Essa aqui é uma visualização, né, de como é que nós observamos a Lua, tá? Ela vai pegando aqui, vai captando aqui a parte da sombra, né? Vai entrando na sombra. Ele mandou R$1. Muito fácil usar continhas onde o resultado já é o que se quer. E aí ela vai tendo essa tonalidade avermelhada, conforme ela já está passando, né, bem naquela região central da sombra aqui da Terra. Certo? Depois ela vai, sai e fica lua cheia normal. Agora o Donato falou assim que sombra não tem cor, né? Então, caso levantar a dúvida sobre sombra ter cor, né? Mostra a citação científica, como ele adora perguntar, né? Veja o experimento realizado no The Action Lab, né? Um canal aqui, tem o link aqui também, o pessoal que se quiser acessar. Eu vou também tirar o áudio aqui, que não pouco importa, mas é basicamente um experimento onde ele demonstra aqui sombras coloridas. Então, sombras podem ter cor, sim. Tá? Basta, no caso da explicação e observação para o que acontece durante o eclipse, o espalhamento de Rayleigh, né? Que a gente vai ter vai estar mais a iluminação, né? Ela vai estar mais como posso dizer, o espectro luminoso, né, vai estar na faixa do vermelho, né? Então por isso que a sombra vai ser avermelhada. Aqui a gente tem sombra de várias cores, ó. Então esse vídeo aqui também o pessoal pode ver depois, tal. E ver que sim, sombras podem ter cor, tá? Tá, um link aqui do artigo do professor Lange, tá? Que está no ResearchGate, onde ele explica exatamente toda essa questão do porquê a Lua fica com essa cor avermelhada, tá? No momento que ela passa aqui pela zona de penumbra, né? Umbra e durante o eclipse. É isso, né? Tá, terminou seu tempo. Peraí. Então, agora o Donato tem 3 minutos para fazer a tréplica. 1 minuto, eu queria ler um superchat aqui que meu pai mandou. Mais uma vez, o Marcelo aí, do canal Cidade dos Anjos. O observador sempre está na Terra. Logo, seguindo o método científico, temos a observação dos astros se movendo numa Terra imóvel. Ed Vieira mandou R$1. Carlos gosta de desafio. Explique o porquê da cor vermelha da Lua aí. Acabei de explicar. Isso aí, valeu aí pelo Pix. Vamos lá, então. Donato, você tem 3 minutos para fazer a sua tréplica e depois você tem 3 minutos para entrar em outra pergunta. Você pode aí Você fazer compartilha minha tela, por favor, Isaías? Espera aí, vou compartilhar. Só vou começar o tempo, hein? Ok. Então, o Carlos acabou de apresentar, né, essa imagem, diz que tem sombra de várias cores. Mas aonde aqui é o ponto que a Lua, teoricamente, passaria pela sombra da Terra, não tem cor nenhuma, tá? Então, esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, ele simplesmente repetiu a explicação que todo mundo conhece. Eu estou querendo saber onde que está o método científico. A variável dependente, tudo bonitinho. Os experimentos. Ele simplesmente repetiu a explicação. Tá tranquilo. A explicação é essa. Todo mundo sabe disso. Não precisa repetir. Eu quero saber como você pode comprovar que isso é a verdade. Você tem que utilizar o método científico. Observação, somente observação, não. É a primeira parte do método científico. Você tem todas as outras partes ainda por cima. E como vemos aqui de novo, vale ressaltar. Não tem sombra nesta parte que seria o eclipse, a Lua passando atrás da Terra, né?
Isso eu nem considero porque não tem comprovação disso. É simplesmente uma explicação, uma historinha. Como se diz? Para boi dormir. Né? Então, eu estou aguardando ainda o método científico ser utilizado para poder você comprovar que isso é o que está acontecendo. Tá? Seria bem legal você apresentar um método científico, tá? É só isso, Isaías? Só isso, peraí. Deixa eu para a próxima. Ele não tem jeito de resposta, não, Isaías? O quê? Ele não tem jeito de resposta, não. Essa é a tréplica. Essa já é a sua tréplica. Tá, não entendi. Beleza, beleza. A réplica dele, ele comentou a sua resposta. Ou, pelo menos, não, tá. Tranquilo. Agora você vai fazer sua... Terceira pergunta. Isso aí. Mas aí você tem 3 minutos, isso aí. Tá. Pergunta 3 minutos. Pode ir lá. Tá. Bom, eu perguntei sobre quem mediu curvatura, ele simplesmente postou, né? Vou fazer um resuminho aqui rapidinho e vou fazer a minha terceira pergunta no final, pode ser? Sim, você tem 3 minutos. Tá, então beleza. Então, ele postou uma imagem, mas não disse como que foi calculado o raio da Terra, né? A segunda pergunta, ele falou que o horizonte é plano, mas que existe uma curvatura. E agora eu vou fazer minha terceira pergunta, então, já que ele acredita que existe gravidade. Qual que é o método científico da gravidade? Variável dependente. Observação de um fenômeno natural é o primeiro passo. Segundo passo, método científico, né? O segundo passo do método científico seria a variável independente, que é aquela que o observador modifica. A variável dependente, ou seja, o efeito, a causa, é uma relação de causa e efeito. E, em terceiro momento, os experimentos. Lembrando que você não pode utilizar uma suposta força do empuxo se ela precisa da gravidade. Então, primeiro você prova a gravidade, para depois utilizar ela para outra coisa, se você conseguir comprová-la. Então, variável independente e dependente da gravidade. E o fenômeno natural observado. É isso que eu gostaria de saber. Qual que é o fenômeno natural observado com a variável independente e dependente? E os experimentos para poder comprovar se realmente a gravidade existe. Foi sua pergunta? Foi. Terminou? Então, vamos lá. Peraí. Carlos Lima, compreendeu? Sim. Então, vamos lá. Pode compartilhar, por favor? Peraí. 7 minutos. Edivando mandou R$1. Cadê a prova? Pode. Fica registrada por vídeo dos raios paralelos. Posso? Peraí, pode. Pode já? Vai. Já está compartilhando a tela? Já está aí. Pronto. Está aqui. Prova da gravidade, tá? Eu quero variável independente e dependente primeiro. O Donato é uma pessoa que nitidamente não sabe nada de como é que funciona a análise do método científico, né? Acho que ele nunca nem passou perto de se ver como é que funciona a elaboração, né, de um experimento, né, não sei, para mim tem a impressão de que ele nunca nem entrou num laboratório de controle tecnológico, então ele não deve ter noção de como é que funciona a elaboração de um experimento, né, uma verificação. Mas pronto, a balança de Cavendish... Isso aí, só um segundo, isso aí, desculpa interromper, é para poder atacar o argumento, não o argumentador, tá? É o ideal. Pausou meu tempo? Ô, Isaías, meu tempo está pausado? Vai. Peraí que eu vou... Pode recomeçar, Isaías, se quiser, fica à vontade. Sim, peraí. Vamos lá, recomeçando. E, por favor, Donato, não interrompa. Vai. Começou agora, o Carlos, pode ir lá, pode explicar. Tá bem, tá. Então pronto, é aqui. A balança de Cavendish, sim, com a balança de Cavendish conseguimos comprovar, tá, a questão da atração da força gravitacional, né, em massas, né. Então é um experimento muito simples
em um experimento nunca realizado por nenhum terraplanista. Inclusive, né, nunca vi em todo esse tempo que a gente está aqui, nenhum terraplanista tentar construir uma balança de Cavendish, né? E verificar que realmente, que sim, as massas são atraídas, tá? Só deixar pronto, fazer um esqueminha simples como esse aqui, você consegue comprovar sem a menor dúvida, que as massas aqui elas serão atraídas. Isso aqui não tem nada de magnetismo, não tem nada de estão girando, tem um motor, tem não sei o que, não, esquece. Se um terraplanista honesto tiver a curiosidade de fazer, ele vai comprovar isso. Ele vai comprovar que sim, a balança vai tá atraindo ali, as massas vão estar sendo atraídas pela força gravitacional, tá? Aqui também tem um outro experimento, ó, muito simples, né? Então, você tem aqui uma balança de precisão, você coloca um maçor ali, ele aproxima, você tem uma massa a mais aqui, tá? E sim, ela vai atrair e vai também alterando aqui o peso, né? Olha só, já tem uma variação do peso. Simples, não tem... É só ter curiosidade de fazer. Agora, eu quero um experimento científico, eu quero uma variável independente. É só fazer, tentar tudo aí, tá tudo na literatura, né? Com relação eu quero um equipamento. Olha, esse carinha aqui, ó, eu cheguei a trabalhar com desse aqui. Esse aqui chama-se gravímetro, tá? Esse aqui é um gravímetro com sistema massa-mola, tá? Ele tem dentro dele aqui uma mola de quartzo, né? Tem uma tensão determinada aqui, um maçor. Então, conforme você vai posicionando o equipamento em determinados pontos, tá? Ele vai tendo ele vai medindo para você a aceleração gravitacional em função da distribuição da massa ali daquela região, né? Então, conforme mais denso ele, né, vai estar o meu geóide, tá? O geóide que vai ser meu equipotencial gravitacional, ele vai estar sendo maior ali naquele ponto, né? Então, esse equipamento aqui me dá essa resolução, tá? E ele mede sim a força gravitacional, tá? Então, não tem muito... Agora, eu quero uma comprovação. Pronto, isso é só fazer, né? Não basta ficar de coisa, assim como também foi dito ainda agora, né? Que, eu só repeti. Não repeti, né? O que está sendo sempre repetido é a mesma coisa. Eu quero referência, eu quero coisa, mais citação, mas... E aí? Qual que são as citações que discordam disso? Não tem. Né? Isso aqui, olha só, geofísicos trabalham com essa parte esse mapeamento do geóide do planeta, e isso que movimenta bilhões. Você acha que todo mundo que está movimentando esse monte de dinheiro está brincando? É um tipo de brincadeira, simplesmente chegar e falar, olha, esse serviço de... Eu desafio qualquer terraplanista a ir na Petrobras e falar, olha, esses estudos geofísicos que vocês fazem é totalmente errado. Isso aí que vocês fazem não existe. Eu desafio qualquer terraplanista a ir lá no INPE e falar, olha, essas previsões meteorológicas que vocês fazem aí, isso daí é tudo invenção. Eu desafio, mas a gente está discutindo aqui e... ainda bem que não vai sair daqui, porque tipo, esse tipo de dúvida não interfere em nada no funcionamento do mundo, né, do mundo real. Então, pronto, basicamente é isso. A gravidade pode ser simplesmente comprovada através da balança de Cavendish, tá? Você pode comprovar e você pode medir a gravidade com um gravímetro. Pode sim. E tá aí, Isaías. Posso passar? Pode. Então, agora o Douglas vai ter sua réplica. Teve uns pics aqui que entraram aqui, eu não sei se deu para escutar. Só vou passar aqui o último. Ed Vieira mandou R$1. Os bolotas sempre atacam o argumentador quando se vê sem saída. E tem o Edvando. Edvando mandou R$1. Cadê a prova científica registrada por vídeo dos raios paralelos do Sol? E esse? Ele quer ver uma foto dos fótons, é isso? Eu acho que sim.
Pedro Vieira mandou R$1. Carlos gosta de desafio. Explique o porquê da cor a vermelha da lua aí. Ah, essa daí já tinha lido já. Ah, tá, isso já foi. Então tá bom. Vamos lá. Donato, comente a resposta aí do Carlos Lima, 5 minutos. Ele contou uma historinha e não mostrou o método científico, né? Para começar, Carlos, começa pela observação de um fenômeno natural. Você já está querendo começar do final. Não, o primeiro passo é a observação de um fenômeno natural. Você não mostrou, nem comentou sobre qual que seria este fenômeno natural observado. Depois, você não comentou também sobre a hipótese, ou seja, a relação de causa e efeito. A causa você deve manipular para saber se é realmente aquilo que você acha que é a causa está causando o efeito, né? Então, sem aplicação do método científico, você não tem nada. Você tem uma poesia, uma historinha, entende? Mesma coisa da Lua. Você deu uma explicação, mas não aplicou o método científico. Então você tem uma historinha, uma poesia, sabe? Um conto. Talvez um conto seria mais legal falar. O método científico tem estritamente preciso, como que é. Observação, tudo começa com a observação de um fenômeno natural. Ou seja, você quer explicar o quê? Eu quero explicar que duas bolinhas estão se colando. Mas calma aí, onde que isso acontece na natureza? Se você está querendo explicar uma coisa que o homem fez, você pode fazer o que você quiser, mas você não consegue observar aquilo na natureza. Entende? Então, se você quer saber qual que é a causa, foi o homem que fez aquele entre aspas, um experimento. Porque não existe a variável independente. Tá? Então, primeiro começa pela observação de um fenômeno natural. O que foi observado? Ah, tá. Então, tá. Depois, agora a gente vai tentar, né, dar um palpite, né? O que seria a causa daquilo que você observou. Eu acho que a causa é que um relâmpago caiu. Beleza, então agora você tem que variar isso, tá? Então você tem que pegar um relâmpago maior, um relâmpago menor. Com mais força, com menos força. Com mais energia, com menos energia. Se é que você consegue fazer isso, né? Você tem que manipular, não basta observar, tá? Então, você não aplicou método científico hora nenhuma. Nenhuma das 3 perguntas que eu te fiz, tá? Até agora você nem citou variável dependente e dependente de nada. Beleza? É basicamente isso. Olha ali, só um segundo, só completar. Foi combinado nosso que seria uma apresentação de citações científicas. E eu fui muito bem claro que com relação ao método científico, que deveria ser observado para as 3 perguntas. Isso foi combinado entre a gente. E você não aplicou método científico para nada, até agora. Só isso, Elisa. Isaías, agora pode fechar. Só antes de passar para a resposta a tréplica do Carlos, eu queria ler só um superchat aqui. Mais uma vez, nosso amigo aí, Marcelo, canal Cidade dos Anjos, muito obrigado. Geofísicos trabalham com ondas sísmicas, e ondas sísmicas não fazem curva. Esse aí geofísicos também trabalham com dados do GRACE, que tem satélite, são um conjunto de 2 satélites lá que orbitaram a Terra, né? Que não faz nem a mínima noção do que é. Aí o vácuo do espaço, né, é impossível, né? Vamos continuar. Agora eu fiz a minha resposta, agora é você, Carlos. Peraí, eu tava só comentando o chat ali só. Superchat, Eu também. Eu tava comentando o superchat. Porque como vocês não estão utilizando todo o tempo da pergunta, dá para eu parar para fazer a leitura do superchat sem problema aqui. E 3 minutos de tréplica para o Carlos Lima. Vamos lá. Pode ir. Então tá. O Donato está falando aí de método científico, de citação científica, o fenômeno observado. Bom, olha só. Será que a gente... Ô, Isaías, compartilha a tela, por favor. Será que isso aqui é um fenômeno que não é observado? Eu estou vendo aqui um conjunto de com duas massas, aqui com o tempo, né? Ao passar do tempo,
elas serem movimentadas em direção à massa. Não é um fenômeno natural. Ô, Donato, por favor. Donato, não interrompa. Não interrompa. Vai lá. Pode recomeçar o tempo se quiser, Isaías, por favor. Então tá bom. Contém, por favor. Vai lá, o Carlos Lima. Isso é só natural. Vai lá, começou de novo, vai. Tá. Naturalmente, uma massa, um corpo massivo atrai outro corpo massivo. Isso é natural, isso é observado na natureza, sim. Tá? Quer você queira ou não, quer qualquer outro terraplanista queira ou não, sim, massa atrai massa e no produto direto delas, né, da interação direta delas, pela razão do inversa do quadrado da distância. Simples assim. Né? Conforme a gente distancia, ela vai perdendo intensidade. Ponto. É isso. Isso é observado, isso é mensurado. Tá? Se não fosse isso, um prédio não ficaria em pé. Se não fosse isso, você não saberia nem o quanto que você pagaria quando você vai no mercado comprar um quilo de carne. Você nem saberia. Então, tá caro, né, hoje aí no Brasil, né? Então, esse tipo de questionamento de dizer que não tem citação, não tem coisa, isso é um puro espantalho. Não, porque, assim, a questão é a referência científica, o artigo, a descrição do fenômeno que não ocorre da forma como nós observamos. E a gente observa que as massas se atraem. Simples assim. E podemos medir isso. Agora, o contrário é que deveria ser citado e não é. Deveria ser falado assim, olha, massa não atrai massa. E demonstrar isso empiricamente, matematicamente, fazer todo o processo e reformular tudo aquilo que a gente já consegue. Porque toda explicação que um terraplanista fez até hoje não serve para absolutamente nada no mundo real. Nenhuma explicação feita até hoje por terraplanista algum é utilizada no mundo real. O que nós fazemos, o que a engenharia aplica, o que os físicos, matemáticos, o pessoal que trabalha nessa área técnica desenvolve e que é utilizado no cotidiano, é totalmente experimental, né? Tudo não é feito nada à toa, tudo é dimensionado, é calculado, e tá aí, o mundo moderno vive assim, o nosso progresso, nosso desenvolvimento depende disso. Agora, simplesmente dizer que colocar o mundo inteiro em descrédito. E o pior é colocar o mundo inteiro em descrédito e se aproveitar disso, e usufruir de tudo isso, colocando tudo em descrédito. É isso, não tenho que responder. Tá aqui o experimento. Tem referência da balança do pêndulo de Foucault, da balança de Camus, tem vários, tudo está descrito aqui, o mundo inteiro está descrito em artigos, uma série de coisas. Está tudo descrito. Agora, não aceitar vai da pessoa não inverter o ônus da prova, e sim comprovar que não funciona. Não é simplesmente sair falando no meio de um debate na internet, olha, isso não funciona assim porque, na minha ideia, eu acho que está errado. Aí você pergunta, e como que está errado? Eu desafio qualquer terraplanista a demonstrar que, olha... Carlos, agora nós vamos para a sua pergunta. Acabou o tempo, desculpa. Acabou o tempo. Eu não estava compartilhando, até não estava vendo o tempo, desculpa. Tá, só antes, eu queria ler um superchat aqui do canal Evangelista Flávio. Ele diz, Carlos Lima, existe nível curvo e horizonte curvo? 2 prédios a 3.600 quilômetros construídos pelo Prumo. Eles terão inclinação entre eles ou não? Prova? Lembrando que dia 5 de fevereiro, Carlos Lima e Evangelista Flávio estaremos aqui num debate. Esse dia será, se eu não me engano, vai ser num sábado, né? Isso, 5 de fevereiro, num sábado, um debate aqui sobre Terra plana versus Globo. Outro debate aí. Ele está aí. Tá. Não, mas só rapidinho para o evangelista aí. Isso daí lá no site do Esfericast, eu, Razek, Mr. Beats, o professor Antônio Vieira, o Vector, a gente destruiu esse experimento aí do Dáquila e isso aí. Tem nem... Vai lá no Esfericast lá que tá lá.
Então, você tem 3 minutos para fazer a sua última pergunta. Na verdade, já estamos caminhando para o final do debate. Pode fazer. Tá bem. Deixa eu ver aqui. Ora bem. Pronto, tá aqui. Deixa eu compartilhar. Compartilhando a tela? Sim. Tá. Então, isso aqui foi no chat do canal do Ciência Revelada, tá? Num dos seus últimos vídeos. E eu fiz esse questionamento ao Donato, né? E o gradiente de pressão é maior de cima para baixo ou de baixo para cima? No caso da atmosfera, né? E essa aqui foi a resposta dele ali, né? No meio do chat e tal. Se ar for úmido, a densidade será menor que ar seco. Né? O se ar úmido, menos denso, se ar seco, mais denso. Tipo, a pergunta era gradiente de pressão, respondeu se ar úmido, se ar seco e ar... Era gradiente de pressão, mas tudo bem. Estamos ali no chat. Pronto. E ele ainda também fez esse questionamento. Pergunte no nosso debate, né, no dia 29. Então, vou perguntar. Tá? Se existe gradiente de pressão em um gás confinado, em um ambiente fechado, o gradiente varia de cima para baixo e de baixo para cima. Ou seja, ele é maior, tem uma maior densidade atmosférica em direção ao recipiente ou uma menor densidade atmosférica em direção ao recipiente? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Só um minuto, Donato. Peraí. 7. Você tem 7 minutos para a sua resposta. Pode ir. Tá, bom, como, né? Eu já tinha falado, até agora, o método científico não foi aplicado para nada, né? E sim, a Terra é um local que existe, que está em constante mudança, ou seja, é dinâmico o ambiente que a gente vive, não é estático, né? Até porque isso é justamente a definição de gases, que eles estão em altas velocidades, né, se movendo. Então não tem nada de estático. Você não pode falar que o ar está em camadas, né? Não existem camadas de gases. Está tudo misturado. Então, a Terra é um ambiente dinâmico. Então, você falar sobre gradiente de pressão está intimamente ligado à temperatura. Ou seja, quanto mais frio, menor será a pressão. Né? E eu volto a dizer, o método científico é extremamente necessário para tudo que a gente vai fazer para poder definir se é ciência ou não. E como eu disse no começo da live, o ônus da prova é de quem faz a afirmação positiva. Eu não tenho que provar que algo não existe. Não, você fez a afirmação que aquilo existe, então me apresente o método, o que você acha que existe e a explicação para isso, e prove através do método científico que realmente aquilo é causado por aquilo. Entende? Eu não posso simplesmente chegar a inventar uma historinha simplesmente para responder. Se fosse assim, seria muito fácil, mas não seria ciência. A ciência difere de... Eu vou falar de novo. Ciência difere de poesia justamente pela aplicação do método científico. A gente não pode falar que a observação de duas massas... o cara já começa pelo experimento. Aquilo ali é um fenômeno natural? Óbvio que não. Aquilo ali foi montado. Aquilo ali já é um experimento. A gente não começa pela última fase. A gente começa pela primeira. Observação de um fenômeno natural. Até agora, ele não apresentou o método científico de nada. Jamais falou de variável dependente e independente. Até agora ele não citou nada disso. Ele simplesmente deu as mesmas explicações, que está todo mundo cansado de saber, as mesmas historinhas da carochinha de sempre, sem apresentar um método científico. Desse jeito fica complicado. Eu fui bem claro para poder fazer o debate, Carlos. Apresenta um método científico. Você até agora não apresentou um método científico de nada. Tá? Então, a Terra, vou responder a sua pergunta de novo, a Terra é um ambiente dinâmico, tá? O gradiente de pressão está intimamente ligado à temperatura. É só isso, Isaías. Só um minuto. Peraí.
Vai lá, Carlos, 5 minutos para a sua réplica. Pode ir. Então tá, né? Seria no caso, né? A resposta, né, que ele deveria ter feito, né, não tem, tá ligado à temperatura? Claro que tá ligado à temperatura, só que através de um outro princípio, né, não simplesmente por questão de estar fazendo pressão na parede do recipiente, assim como ele adora falar, né? O volume ele vai estar, ele sim, né, vai obedecer vários princípios, né, princípio de Boyle, né, e princípio de Pascal e assim vai, né? Então, partindo dessas fórmulas, desses equacionamentos, essas medições, são medições. Ele querendo ou não, eu quero método científico. O método científico é ir a campo e medir. Muitas pessoas fizeram isso e ainda fazem isso hoje. Então não adianta eu chegar aqui e ele ficar falando, o ônus da prova, não inverta o ônus da prova. Se você discorda, vá e faça. Não é simplesmente chegar e ficar dizendo que está tudo errado, e eu acho que está tudo errado, então me prove que eu estou errado. Não, está errado? Vou lá e faço. É isso que é. Não inverte o ônus da prova. Então, partindo desse princípio, a gente pode determinar a equação hipossométrica, ela que vai me determinar o gradiente de pressão, no caso da atmosfera, tá? E sim, vai estar correlacionando a diferença de altitude, né? O meu coeficiente do ar seco, né? A temperatura, a aceleração gravitacional pela pressão do ponto 1 pelo ponto 2. Pronto, e é isso. Uma série de referências aqui, basta ele depois olhar. Você quer que eu compartilhe sua tela? Não estava compartilhado? Por favor. Resposta. Era para ter compartilhado. Era para ter compartilhado. Mas pronto, Vai, eu vou começar aqui seu tempo de novo, vai lá. Pronto, tá bem. Vai, fala. Tá. Então tá aqui, né? Pelo princípio de Boyle, você pode escrever que ele diz, né, o princípio diz que o volume, né, de um gás é inversamente proporcional à sua pressão, né, entre outros conceitos. Você pode também determinar a equação hipossométrica, que é essa daqui, né, a diferença da altitude, ela vai estar variando a altitude em função do coeficiente, não, da constante do ar seco, né, temperatura, aceleração gravitacional pela pressão do ponto 1, ponto 2, tá? Então, em função disso que nós determinamos o gráfico e o gradiente de pressão atmosférica. Isso aqui é medido. O pessoal vai lá com hipsômetro ou com barômetro e faz essas medições. Né? O método científico é esse. Não é simplesmente falar que não funciona assim ou que é pressão na parede do recipiente. Isso não é método científico. Método científico é ir a campo fazer. Dizer o contrário, não é. Tá? Referências estão todas aqui. É só pegar e ler. Tá? Um experimento comprovando o gradiente de pressão. Tá? Que o Donato, inclusive, já deve ter visto isso aqui. Temos aqui um recipiente com hexafluoreto de enxofre e com gelo seco. Tá? Num Erlenmeyer, né? E aqui a gente vê nitidamente, né? Um gás mais denso, um gás com a densidade intermediária, um gás que teria a densidade menor, que seria o ar. Então aqui eu tenho um ambiente aberto com gradiente de pressão. E não simplesmente um ambiente fechado. Não tem gradiente de pressão em um ambiente fechado. Por quê? Porque também isso vai totalmente contrário ao princípio de Pascal, né? Que diz que a pressão aplicada num ponto de um fluido, ela vai estar sendo transmitida em todo o fluido. Ou seja, em um ambiente fechado, a pressão é igual em qualquer ponto. Né? É por isso que, por exemplo, um manômetro metálico você pode colocar em qualquer ponto de um reservatório esférico, que você vai saber a pressão exata em qualquer ponto dele. Não precisa estar na parede. Não é só na parede, é pressão em todo o gás. Todas as moléculas vão estar interagindo umas nas outras, com a mesma pressão. Então, dizer que o gradiente de pressão é na parede, está errado. Está errado. Simples assim. No experimento vê-se claramente que o gás mais denso fica na parte inferior e o de densidade intermediária confinado entre o gás de maior e menor densidade. E está aqui, né? Hexafluoreto de enxofre, gelo seco, ar. Gradiente de pressão num ambiente aberto. Esse vidro aqui, ó, esse aquário está aberto. Então, concluímos que em um ambiente aberto
e sujeito à pressão atmosférica, o gradiente irá variar reduzindo a pressão atmosférica conforme eleva-se a altitude. E também em um ambiente fechado, a pressão do gás será a mesma em qualquer ponto, não somente nas paredes do recipiente, visto que, de acordo com o princípio de Pascal, a pressão exercida em um ponto do fluido é transmitida em todos os outros pontos do mesmo. E tá aí a resposta. Ou seja, foi sua réplica, né? Minha réplica, desculpa. Sim. É só para aproveitar que, mais uma vez, vou ler os dois superchats que entraram aqui. Tá bom. Um é do canal Cidade dos Anjos. Segundo Newton, ele observou as órbitas dos planetas, observou na natureza. Depois ele supôs que quem mantinha essas órbitas era a gravidade. Ele deu esse nome. E depois ele disse que a causa é Deus. Esse é o comentário aí do Marcelo, canal Cidade dos Anjos. Muito obrigado aí. E o canal Evangelista Flávio, mais uma vez, Carlos, a lei Boyle Mariotti se refere ao ambiente fechado contido. Se supostamente a Terra-bola não tem um ambiente fechado, o vácuo sugaria a atmosfera? Não. Ai, não. Tá totalmente errado, Evangelista Flávio. O princípio de... Cara, mas não é saber se responder, não. O volume do gás é inversamente proporcional à pressão. Só isso que o princípio... Volume? Qual que é o volume? Perdão? Não, agora você vai ser... Agora na sua tréplica você fala. Beleza, tranquilo. A minha tréplica é o seguinte. Se você falou de... Calma. Olha, ô Donato, presta atenção nas regras. Presta atenção nas regras. Eu só vou gastar 1 minuto. 1 minuto, mas eu vou mesmo assim. Mandou um real. Peraí. Desculpa. O problema de se questionar um princípio científico. Vai lá. Pode falar. Pois é. Ele postou uma fórmula que tem volume, né? Beleza. Qual que é o volume que eu não estou entendendo? Tudo que ele postou foi com volume. Qual que é o volume da atmosfera? Como é que você calcula o volume se você não tem uma área? Não seria uma área. Né? Seria um recipiente definido. Né? Para você calcular o volume, você tem que ter uma medida de um recipiente. E ele postou ali também um videozinho de algo acontecendo num recipiente. Né? Aí ele falou, mas não tem tampa. Não, tem a tampa. Tem sim. É o domo que está justamente... A definição de gás é a força, a definição de pressão de gás é a força que este gás exerce nas paredes internas de um recipiente. Isso é a definição. Não sou eu que estou inventando. A definição é essa, a pressão que este exerce nas paredes internas de um recipiente. Eu pedi para ele apresentar a estação científica que não tivesse isso. Ele não postou. A que ele postou falou que tem volume, né? Tem como você compartilhar a tela, Isaías? Deixa eu só achar aqui primeiro, por favor. Só um segundo. Você pode compartilhar, Isaías, agora? Sim. Tá na tela. Pode falar. Ótimo. Então, aqui está falando aqui, ó, o gás. Ele assume a forma do container. Volume do container. Tudo tem container, a não ser no sólido, né? O sólido ele tem sua própria forma. Agora, o líquido ou o gás, ele vai sempre assumir a forma do container que eu falei, é recipiente, tá? Perdão, eu que estou lendo em inglês. Então, tudo, volume, a forma, sempre vai ser a do recipiente. O gás não tem nenhuma forma, por assim dizer. Ele não tem uma forma própria. Ele sempre vai assumir a forma do recipiente. Entende? Então, eu não entendo o que ele fala aqui quando tem volume. Que volume que é esse? Qual que é o espaço? Se tem um espaço definido, beleza. Tem um container, tem um recipiente. Agora, ele fala que... E não postou a estação científica de novo, né? Aquele postou tem volume, né? Então, beleza. Eu gostaria de entender. Só isso, Isaías. Acabou. É isso mesmo. Não tem mais nada. E só ressaltando novamente que até agora ele não apresentou nenhuma
citação científica com o método científico, que é a variável dependente, independente e os experimentos com a observação natural do fenômeno natural sendo o primeiro passo. É inaceitável, para te falar a verdade, porque foi justamente o que foi combinado. Né? O método científico. Eu acho que ninguém do chat viu o experimento. Chegamos ao final do nosso debate, ok? E vamos para as considerações finais aqui, ó. Primeiramente, Gabriel Donato, você vai fazer suas considerações finais. Depois o Carlos Lima, para a gente terminar o debate. O debate vai ficar aí no canal, para quem não assistiu, assistir. Valeu? Então, é contigo. Né? Peraí. Não, calma aí. Ai. São 5 minutos. Calma aí. Tá. Vamos para as regras. Não, beleza, desculpa. Eu estava ansioso. Vai lá. 5 minutos para você. Fale bastante aí sobre o que você achou do debate, como foi. Vai lá. Eu achei bem legal. Eu acho que o formato, a gente deveria ter combinado um outro formato para poder ficar mais pergunta e resposta, porque para mim o tempo ficou muito grande, né? De cada parte do debate. E como que a gente pode ver, né? Pelo debate, que o Carlos simplesmente não apresentou nada que utilizasse o método científico. Nada, simplesmente nada. Que foi justamente o que a gente combinou. Eu falei com ele, Carlos, eu só vou debater com você se você apresentar a citação científica e apresentar o método científico de tudo que você falar. Ele falou, beleza, Gabriel, beleza, Donato, não tem problema nenhum, eu vou apresentar. Eu quero ver as suas citações. Eu já apresentei várias aqui hoje. Tem o link de tudo e a gente pode postar no final, não tem problema nenhum. Eu não vi nenhum método científico onde ele utilizou o método científico para nada. Nada. Seria interessante se ele quisesse debater novamente apresentando o método científico de qualquer coisa que ele disse. Ele diz que, voltando um pouquinho no negócio lá de Cavendish, você compartilha minha tela, por favor, Isaías? Se ele acha que Cavendish mediu algo relacionado à gravidade, aqui está a citação científica, só um segundo. Aqui está a citação científica da Royal Society Academy, tá? De Cavendish, que ele, entre aspas, fez um experimento para determinar a densidade da Terra. Tá? Aqui está o link. É o link oficial, né? E, de qualquer forma, não tem a variável independente e dependente. Então, eu volto a repetir. O método científico é justamente o que faz poesia ser diferenciada de ciência. Né? Ele não apresentou em nenhum momento o método científico para nada do que ele falou. Ele simplesmente repetiu as mesmas historinhas da carochinha que está todo mundo acostumado a ouvir. Eu não entendo por que ele agiu desse modo, sendo que não foi o combinado. Né? Voltando a falar, ele falou que gravidade era força. Ele deve estar pelo menos 106 anos atrasado, desatualizado, que hoje é entendido como a distorção do tecido espaço-tempo. E que também não participou do método científico, pois não tem variável independente. Aí você não variou nada, simplesmente nada. Então, chamar de teoria no sentido popular, tá tudo bem. Agora, no sentido científico, não tem como, porque não respeitou o método científico. Não é porque eu não quero que seja verdade. É porque tem que respeitar o método científico. Não fui eu que criei o método científico. Né? Então, assim, ficar repetindo as mesmas historinhas da carochinha, não tem um porquê participar da live. Entende? E eu gostaria muito de saber sobre a questão do volume, Carlos, por favor. Ô, Isaías, é só isso mesmo. Agradeço a todos, agradeço pela oportunidade, Isaías. Tá bom. Se ainda tem tempo ainda, vai. Não, é só isso. Eu só gostaria de agradecer, eu tinha esquecido de agradecer. Ok, então, vou pedir aí para o Carlos Lima fazer suas considerações finais. Calma aí, deixa eu zerar o cronômetro. 5 minutos. Peraí. Vai compartilhar a tela? É o seu áudio, Carlos.
Pode ativar o áudio aí. Já tá. Então, eu vou ligar o cronômetro e compartilhar a sua tela. Tá. Pode Também. Pode começar. Então, ele tá perguntando ali ele fez uma pergunta sobre o volume, né? Não tem nada a ver com o volume ali no caso, né? Porque o gradiente de pressão é em função de uma coluna, né? É uma, digamos assim, vamos imaginar que seria uma linha imaginária ali de variação, uma coluna de variação de pressão, né? E o experimento tá ali. Eu acho que o chat inteiro e todo mundo viu. Então, variável independente, ficar pedindo variável independente disso aqui, eu gostaria era do artigo científico, da referência que comprova o domo, assim como ele acabou de citar aí, né? Falou que o recipiente é o domo, né? Agora ele falou que é, então a gente também vai ficar agora pedindo essa variável independente aí que comprova o domo. Então, o método científico agora tem que ser aplicado, pronto. Mas agora, voltando aqui às minhas considerações finais, né? Uma frase aqui do Albert Einstein, né? O problema das citações na internet é que nunca sabemos se elas são verdadeiras. Então, vamos lá, cuidado com isso, né? Muita atenção. Só gostaria também aqui de fazer um resumo, né? De como é que está de como é que tá andando aqui, né? Essa questão dos debates, né? E agora hoje aqui a gente tem um novo personagem aqui, tá? Dentro do nosso ranking aqui, né? E agora aí a gente vai ter agora talvez um próximo desafio, né? A ser transpassado, né? Então vamos ver aí, né? Como é que vai estar essa questão dos debates, tal, que tá ficando interessante, tá ficando bacana, tá? Deixa eu só ver um outro. O áudio está compartilhando, Isaías? Tá, né? Sim, o áudio tá. Estão ouvindo? Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo, não. Não? Então, peraí. Deixa eu só ver aqui só para passar um áudiozinho rapidinho. Oh, caramba, cadê aqui você? Tá aqui. Câmera, microfone. Áudio. Agora eu não sei como é que o áudio vai também compartilhar. Agora que eu também não sei. Plano. Enfim. Não tava escutando nada aqui mesmo, né? Ainda não. Bota aí para ver. Não. Então deixa eu tirar aqui, deixa eu deixar no áudio. Tá me escutando? Tira do fone. Tá me escutando? Agora sim. Sim, né? Então pronto. Só uma partezinha final aqui. Um recado aqui também do sistemático. Então, o que acontece? Tá ouvindo? Gabriel Donato? Tô vendo. No modelo da Terra plana. Então vamos lá. O que acontece, Gabriel Donato? É porque no modelo da Terra plana, por exemplo, no livro do Martins. Espera aí. Modelo da Terra plana? Espera aí. No livro do Martins fala sobre um modelo de Terra plana que o Sol circula sobre os trópicos. Você concorda com isso ou não? Não, eu não tenho modelo da Terra plana. Ué, então como que você sabe o movimento do Sol na Terra plana se você não tem modelo? Eu observo. Tá. Você entende alguma coisa de... Astronomia é ciência sistemática. Você mandou Astronomia é ciência sistemática. Não, é macumba. Ele me deve os cálculos e de previsão solar da teoria. Astronomia não é ciência. Sei. Vai procurando aí, por favor. Você acha que medir alguma coisa é científico? Vai procurando a falta de curvatura aí, a citação. É científico? Você acha que medição é científico? Acho. Acho não, tenho certeza. Qual é a sua altura? Qual é a sua altura? Minha altura é 1,84. Isso aí é ciência? É? Ué. Essa altura é ciência? Ciência. É mesmo? Ciência para tudo. É mesmo? Ué. A medição é uma ciência. Claro. José, essa altura é 100% ciência. Porra, já falei, vai perguntar isso quantas vezes? Se você não tem um modelo que explique melhor a realidade que o globo, você é só um negacionismo. Muito obrigado, José Vitor.
Sistemático. Como você sabe que o seu modelo está certo? Que o seu está errado. Eu não preciso substituir. O meu está errado, mas qual é o modelo que está certo? Não sei. Terraplanista, não faça isso não, cara. Não entra com essa estratégia de falar que não acredita em nada, que não sabe como nada funciona, porque isso tira muita gente da Terra plana, tá? Isso mostra, prova que vocês são covardes. É melhor não entrar, deixa quieto. Fica zoando, fica no chat. Ô, Carlos, você podia ter pedido, eu repetiria tudo de novo para você. Repetiria tudo de novo. Tá aqui a minha mensagem final. Tá aqui a minha mensagem final. Eu podia ter repetido aos futuros tudo oponentes proferidos. Donato, por favor, se contenha. O seu tempo, ô Carlos, agora... Porque já acabou, já tem um tempão. Já acabou? Ah, desculpa. Ele pode interromper agora. Ah, então tá bom. Era só para chegar nessa mensagem final. É porque perdi o tempo ali naquela áudio, mas pronto, eu tava aqui. Mas o debate acabou, Donato. Então agora a gente não tem mais que questionar nada. Não é preciso. Agora esquece. Sabe, tipo, eu repetiria tudo pra você. Não tenho vergonha do que eu falei, não. Repetiria tudo. Você acha que observação é ciência? Aí não vale. Você acha que observação é ciência? Se observação é ciência? É um dos passos, sim. Um dos passos. Concordo 100%. Um dos, né? Só observação é ciência? Não, mas a gente observa, a gente mensura, a gente faz tudo. Só observação é ciência? Foi isso que eu perguntei para o sistemático. Só observação é ciência? Donato, é o seguinte, presta atenção. Presta atenção. Só observação é ciência? Donato, por favor, liga a sua câmera, mostra a sua cara, não fica, entendeu? Pois por favor. Maior prazer. Por favor, não. Só observação é ciência, cara? Não, Donato. Donato. Eu te fiz uma pergunta, só observação é ciência, Carlos? Donato. Não é não? É assim, o debate foi esse. Foi, acabou. Você quer parar de falar, você quer responder, tudo bem, você tá no seu direito. A gente... Vamos fazer o seguinte... Esse debate não acaba, mas acabou. Acabou aqui. Tá ótimo. Isaías, agradeço novamente. Muito obrigado, Isaías. Valeu, Donato. Eu agradeço também. Agradeço a participação, agradeço que o Donato aceitou, não correu dessa vez, né? Ligou a câmera. A verdade está do meu lado. Tô vendo. Um abraço. Todo mundo inteiro tá vendo. Eu quero agradecer a todos que participaram aí no chat, contribuíram aí para o canal. Em breve eu estarei com o microfone agora e com um suporte. Tudo vai ficar legal aqui. Graças aí ao apoio de todos vocês aí que têm nos ajudado sempre. E estou encerrando por aqui. O debate foi legal. Quem não assistiu, assista. Tá bom? E até a próxima aí. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, todo mundo. Boa noite a todos. Tchau.